vivo agora. Vamos ver se entra alguém. Vai aparecer ali em cima, né? Quem for entrando vai informando, porque aí eu preciso só convidar o Arthur também. O Zanquete já tá aí. Tá, tem o José, né? O Vitor. Tá, agora aqui já achei o... Vou ver se eu consigo achar o... Sempre demora um pouquinho só pra avisar vocês. Porque eu tenho que achar o Arthur aqui. A gente tá aqui no Hospital Regional. E aí a gente tá só organizando. Esse primeiro minuto normalmente é assim. Bastante médico, né? Danilo. Já estão vendo? Sim, tá ao vivo, só precisa... Que como fica muito, começa a carregar muito, ó, né? Já tem 71. Só um pouquinho. Vou ficar virando pro Gustavo aqui, porque é mais fácil. Ó, e aí ele vai... Ele fica muito pesado, ó. A gente espera um pouquinho já. Vou tentar de novo. Sugeri fazer aqui que eu achei que era mais tranquilo. Não, mas é só o... É assim mesmo, né? Esse começo não... Às vezes a Gabi Guise mostra assim, Thiago, força, você vai conseguir. Mas é que ele fica tão pesado, ó, que ele não deixa tu procurar normal. Ó. Daqui a pouco ele libera. O Hugo tá aí. Vamos de novo. Arthur. Foi errado ali. Foi errado. Opa. Carlos. Fica pesado. Já tem 100 pessoas. Olha só, não chega a dar nenhum. Você tem que convidá-lo, não é isso? Isso. Ele até convidou já ali, mas... Estamos arrumando aqui, só um pouquinho. Mas tem que dar tempo ao tempo. Vamos ver se vai agora. Ó, só tá tem um delay bem grande aqui pra conseguir convidar o Arthur. A gente tá tentando aí, só um pouquinho. Às vezes a gente acha o Arthur por aqui. O que a gente pode fazer? Quer que eu faça contato com ele? Não. É só... Quer ir passando as coisas gerais, assim, dados gerais de hoje do coronavírus. E aí a gente vai... Ou o que vem acontecendo no hospital. Enquanto isso eu vou tentando achar ele aqui. Tá. Bom, pessoal, hoje estou com prazer aqui de estar com o Thiago. Nós estamos na fase ainda de organização e treinamento. Esse é o nosso grande desafio. O Otávio apareceu ali. O Otávio tá aqui. Mas eu tenho que chamar o Arthur. O Arthur mesmo, né? A gente está na fase de organização e treinamento dos funcionários aqui do hospital. Aquela imagem que foi usada ontem do pré-tsunami, eu espero que a gente esteja errado, mas é a mais provável. Então a gente está vivendo um momento de um volume pequeno de pacientes, com todas as queixas e todas as manifestações que estão chegando aqui entre nós. Felizmente, nós ainda não temos muitos casos acontecendo aqui, mas vários casos com síndrome gripal que nós temos atendido
e que o material está sendo coletado, mas ainda sem a confirmação. Até o momento aqui no hospital, apenas um caso que efetivamente foi confirmado a partir do PCR. Então, a gente está na fase de organização, que o nosso grande objetivo é que os nossos funcionários sejam o menos possível impactados. A gente sabe pela literatura, pelas apresentações internacionais, que tem um grau de acometimento variável nos profissionais de saúde e a gente quer minimizar isso ao máximo. Felizmente, a gente tem recebido todo o apoio da Secretaria de Saúde, a direção do hospital tem nos oferecido todo o material que eles dispõem para nós, mas a gente solicita mais material e eventualmente eles mesmos não têm acesso. A gente está, por exemplo, solicitando mais respiradores, e esses ventiladores eles estão com muita dificuldade de conseguir, mas tudo que é possível está nos sendo fornecido. Então, a gente está fazendo um grande intensivão de treinamento, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos definição do fluxo no centro obstétrico e na ginecologia, obstetrícia, emergência obstétrica e ginecológica. Fizemos treinamento já todos esses dias na emergência, no terceiro andar. Amanhã nosso objetivo é chegar no laboratório, treinando também o pessoal da limpeza. A UTI já está bem redondinha em relação a treinamento. Então, a gente está usando esse tempo em que a gente está tendo menos pacientes de todas as enfermidades chegando no hospital para treinamento, né? A gente fez uma modificação grande na estrutura do hospital nesses últimos dias. A partir de possivelmente amanhã já vai ter 2 emergências separadas no hospital, uma respiratória, que é onde é o espaço físico da emergência geral atual, e a emergência geral do hospital passará então para onde é a emergência da pediatria. Então, a ideia é que só chegue nessa parte do hospital mais de trás, que é onde fica a emergência geral, as pessoas que vierem com queixa respiratória. O objetivo é que a gente coloque... Deixa eu só... Ô Arthur, dá um oi aí para ver se tu tá nessa live, porque eu não tô te encontrando aqui para te convidar. Enquanto o Gustavo pode ir falando. A gente quer ver se coloca cartazes avisando, que seja divulgado na imprensa, de tal maneira que as pessoas que vierem com queixas não respiratórias, que essas pessoas elas procurem já a emergência da pediatria nos próximos dias, e deixa a emergência tradicional lá do fundo para as pessoas que vêm efetivamente com quadro respiratório. Nós criamos um fluxo de atendimento em que as pessoas com esse quadro vão ser atendidas numa triagem, que vai ser tocada possivelmente pelo pessoal mais da enfermagem, e definimos alguns critérios em que o indivíduo necessariamente vai ser encaminhado para avaliação médica dentro da emergência. Então, com essa triagem, a gente espera que boa parte das pessoas sejam avaliadas e liberadas para casa. Uma vez que a pessoa veio para o atendimento médico efetivamente, ela vai ser avaliada de forma mais minuciosa, incluindo aí realização de laboratório e exame de imagem. E aí, com isso, a definição sobre a internação, a gente já definiu também critérios de internação. Então, a gente está naquela fase de organização e de material, de estrutura e principalmente de treinamento. Repito, o nosso grande objetivo é que a gente tenha o mínimo de impacto possível em termos da saúde dos nossos profissionais. Esse é um grande desafio, é o grande desafio de todos os serviços do mundo, e entre nós não vai ser diferente. Então, nós estamos trabalhando com melhoria de estrutura e de recursos por conta da proteção dos nossos profissionais. Esse é o nosso grande objetivo, não ter um impacto significativo nos nossos profissionais de saúde. Tá aqui. Vamos ver. Achei o Arthur. Ver. Eu já vou ajustar a câmera aqui. A gente só está aguardando o Arthur entrar aí, já está convidado, já está conectando. Beleza. Agora, Arthurzão. tive que colocar no celular aqui, cara. Ele só funciona, a live só fica boa no celular, no computador não fica boa. Pois é, eu não sabia disso. Me passaram, foi pegadinha pra mim isso aí, hein? Não, imagina pra mim então, tava mexendo apavorado. Ô, Arthur, então, E aí? obrigado pela conversa, né?
para quem a gente está com o nosso recorde aí de espectadores, já no começo, tá? Então, o Arthur foi nosso residente aqui, nosso colega aqui no Hospital Regional. Que ano foi, Arthur? 2012? 2014 a 14. 2016. Isso aí. Então, ele é a Otávia, né? 2 queridões aí. Então, a Otávia já vai começar a residência de pneumointensivismo. Vai ser em Boston, né? E o Arthur está terminando a residência de clínico de medicina interna no St. Joseph, né? No Denver Jewish, né? Em Denver. Bom, eu vou deixar o Gustavo conduzir a maioria das coisas, Arthur, até por questão de hierarquia. E aí a gente vai conversando. Tá certo. Hoje a nossa ideia de ter eu e Thiago, que aí tem um pouco o olhar do infecto e um pouco o olhar do pneumologista. E eu acho que a gente ontem teve a conversa, então, sobre o cenário italiano, que vem se apresentando de uma maneira bastante intensa e dramática. Se puder fazer um pouco da descrição de como que andam as coisas em termos de organização e andamento de serviço, aí mais especificamente em Denver, mas se puder fazer uma colocação mais ampla dos Estados Unidos. Olha, tudo é muito novo para todo mundo, essa é a verdade, como todo dia tem uma coisa nova. Quando tudo começou, para algumas pessoas já se tinha como se fosse um pouco de medo de que isso ia se alastrar e realmente ia acontecer a mesma coisa ou pior do que aconteceu na China. Então, algumas pessoas já começaram a tomar mais precaução. No hospital já se via algumas mudanças, pessoas usando máscaras para todos os pacientes, na verdade, etc. Então, isso em relação aos profissionais de saúde. A população, em geral, não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, eles não tinham expectativa nenhuma de que isso ia acontecer nos Estados Unidos. Então, quando os casos começaram a aumentar, principalmente no Nordeste dos Estados Unidos, em Nova York, mais especificamente, e mais possivelmente porque as pessoas lá eles recebem muita gente do mundo inteiro, principalmente da China, etc., de onde tinham mais casos, onde foi que se alastrou mais a epidemia. E aí, há mais ou menos 10, 11 dias atrás, foi quando o presidente resolveu realmente fazer uma fala e começar todos esses cuidados que foram aumentando aos poucos, mas que são coisas nunca vistas no país. Então, a população ficou muito assustada. A população está muito assustada, mas, felizmente, a maioria respeita muito o que está acontecendo para poder evitar uma desgraça maior, digamos assim. Em relação aos no seu hospital, houve uma mudança muito acentuada na estrutura e no funcionamento em relação à escala de trabalho. Algumas pessoas foram colocadas, num primeiro momento, fora do hospital, na medida que precisariam mais adiante da participação delas, um revezamento de profissionais. Em que nível vocês se encontram nesse momento em termos de organização da estrutura, ou não precisou fazer grandes intervenções na rotina de vocês? Existiram mudanças muito grandes. Para os residentes, estudantes de medicina não estão indo para o hospital mais, tá? Os estudantes de medicina estão em casa, tendo aulas, tudo por internet. Os residentes, existiu uma escala para preservar o maior número de residentes, mas mantendo a quantidade de trabalho necessária. Porque se sabe que muitos residentes vão acabar contraindo ou vão ser expostos e aí vão ter que ficar fora do hospital por alguns dias. Então, para poder preservar esses residentes, alguns residentes foram mandados para casa. Isso inclui os professores também, os médicos, o staff, todos. Também houve uma escala que se dividiu para que alguns fossem para casa, mesmo se sentindo bem, para poder cobrir quando os que estão no hospital tiverem que ser afastados. Isso é uma coisa que só se percebeu mais ou menos no quarto, quinto dia, quando
em Nova York também, existia uma turma de 30 por ano, dá mais ou menos 90 residentes, quase metade foi exposto ao coronavírus e teve que ser afastado. Então, eles viram que não dá para colocar todos os residentes para cima, dentro do hospital, eles tiveram que fazer um revezamento. Hoje, a gente teve uma outra reunião em relação a isso, todo dia muda, todo dia muda. Então, existem os residentes que estão em eletivas, tipo, em rotações fora do hospital, esses pararam de ir para essas rotações, estão totalmente em casa, que foi o que aconteceu comigo agora. Agora eu estou em casa, para poder, no dia 1º de abril agora, a gente vai para o hospital e os que estão lá vão para casa para poder descansar também e não ficar exposto aos pacientes com coronavírus. Você falou que o estudante, então, ele não está participando de nenhuma atividade. Existe alguma coisa, por exemplo, auxiliando em call center, auxiliando em algum tipo de triagem, algo nesse sentido, ou nenhuma participação dos estudantes em ajuda no sistema de saúde? Eles estão só muito fora pouco. Da faculdade, da universidade? Muito pouco. Os estudantes estão participando muito pouco. Agora estamos num período de que o pessoal da Faculdade de Medicina está acabando o curso, né? Eles estão se formando. As formaturas eram para estar acontecendo agora. Então, essas pessoas estão se voluntariando para poder fazer exatamente o que você está falando aí. Atender essas pessoas com perguntas do que deve fazer, tipo, o paciente que está com febre em casa, o que é que ele deve fazer, para onde ele deve ir. Então, alguns estudantes estão fazendo isso só nas universidades. No nosso hospital não está acontecendo. A maioria dos estudantes realmente estão em casa. Com aulas, eles estão tendo aulas online, né? Ok. Arthur, para a gente não pular etapas, assim, dentro da organização de vocês como estrutura de trabalho, assim, vocês estão tendo já agora algum tipo de assistência psicológica? Como é que tá? Porque aqui a gente já está vendo que o pessoal está todo muito preocupado, com medo de se contaminar, e a gente desconhece um pouco a doença. Como é que vocês estão? Como é que tu está vendo isso aí? Então, eu acho que esse é o grande ponto, eu acho, para as pessoas que estão assistindo, porque existe um alvoroço, uma agonia, um medo muito grande de todo mundo, dos profissionais, da população em geral e etc. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que a gente está aprendendo, é que cada um tem que assumir uma função. Não adianta você tá lá, o doutor Gustavo aí, é um infectologista, não é para ele ficar vendo todos os pacientes. Ele é a pessoa que vai ficar fazendo as decisões, as recomendações de medicamentos e etc. que vão ser feitos nesses pacientes, tentando fazer uma classificação de severidade dos pacientes e etc. Você, doutor Tiago, como pneu, mesma coisa, entendeu? Não é para... Não se pode colocar todos os especialistas de frente e a gente tem que evitar com que essas pessoas se preservem e não fiquem doentes. É como a equivalência que fizeram aqui é realmente de uma guerra, tá? Então, você não coloca o general para ir na força de frente lá de jeito nenhum, né? Então, assim, e cada pessoa tem a sua função. O soldado sabe o que ele vai fazer, o cabo sabe o que ele vai fazer, o sargento sabe, todo mundo sabe. É a mesma coisa agora, entendeu? O residente, tem que ficar claro para o residente o que é que ele vai fazer. Quando isso acontece, tem que ficar claro para a enfermeira, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, que a gente gostou bastante hoje também, sobre a pessoal de enfermagem, técnico de enfermagem. Qual é a função deles realmente, como é que eles podem se proteger? Quando você fala de um bombeiro que vai apagar, tem um incêndio, o bombeiro está acostumado de ter um incêndio já, praticamente. Mas quando teve o 11 de setembro, ninguém estava acostumado com aquilo. Mas os bombeiros foram, porque eles sabiam, eles eram treinados para aquilo e tinham um equipamento de proteção que eles precisavam, digamos assim. O medo do profissional de saúde hoje está em relação ao equipamento de proteção. Então, respondendo a sua pergunta melhor, para diminuir o medo das pessoas, primeiro, eles têm que saber qual a função deles, né? Cada um. Segundo, proteção. Tem que saber como realmente se proteger e ter esse equipamento. São
duas coisas essenciais nesse processo que está acontecendo aqui. Assistência psicológica e psiquiátrica para todo mundo. Não, a gente tem que pensar que os profissionais de saúde estão passando por uma pressão muito grande, uma coisa que a gente não está acostumado, mas lembrando aquela história do bombeiro, do 11 de setembro, a gente, de certa forma, nós somos as pessoas mais preparadas para atuar nessa situação agora. Se não tiverem os médicos, os enfermeiros, o pessoal, o fisioterapeuta, o fono, quem vai lutar contra isso? Só tem a gente. Nós somos as pessoas mais treinadas para isso. Lembrando que os pacientes também precisam de assistência psicológica. Hoje teve uma discussão de mais ou menos meia hora de como a gente ia fazer assistência psicológica aos pacientes que estão totalmente isolados, que ninguém entra neles. Entrar o professor, o residente de primeiro ano, o estudante, a enfermeira, o médico. Tá travando um pouquinho o teu vídeo, Arthur. Professor, para poder prevenir que todo mundo se contamine. Enfim, o paciente está se sentindo isolado dentro do quarto, sentindo que não tem ninguém para conversar, e está se criando uma forma de fazer com que essas pessoas tenham uma assistência ou uma comunicação com o mundo exterior. E aí a gente está arranjando chamadas de vídeo com os familiares da pessoa ou até com os médicos para responder perguntas que não são necessárias que você entre na sala para poder responder perguntas. Existe uma equipe disponibilizada para os médicos e para os profissionais de saúde também para assistência psicológica. Isso a gente já está vendo relato no Brasil. E se tu for ver, a menina, a Mariana, ontem, comentou também na Itália que está acontecendo a mesma coisa. Esse isolamento, muitas vezes, está tendo um risco muito grande do idoso ficar isolado também, né? E muitos estão em estado mais grave. Lá, elas estão fazendo, não sei, eu acho que tu chegou a ver, que eles estão fazendo ligações segunda, quarta e sexta para os pacientes, né? Não todos os dias, ligações do telefone do hospital. Tu chegou a ver alguma coisa sobre isso, como eles estão fazendo já aí, Arthur? Isso é em relação aos pacientes que estão internados ou os pacientes que estão em casa? Internados. Não, os pacientes que estão internados a gente vê todos os dias. A gente entra na sala. Isso, não, eu digo a comunicação do médico assistente com a família, porque a maioria está isolado, inclusive sem acompanhante, né? Todos os dias. A gente liga para as famílias todos os dias. Já era uma coisa que se fazia no hospital. É comum nos Estados Unidos. Tem aquelas famílias que não podem ir para o hospital ou só vão à noite, por exemplo. Então, tem a equipe primária que vê o paciente durante o dia, sempre liga para as famílias. Todos os dias. Todos os dias. Alguém da família, geralmente tem uma pessoa, que é a pessoa que responde pelo paciente. A gente liga para essa pessoa. Então, isso aí foi uma coisa que simplesmente não mudou aqui, continuou, a gente liga todo dia para a família. Arthur, isso que você comentou da pressão do profissional de saúde, a gente tem percebido, eu tenho feito treinamento, acho que todos os setores do hospital eu já passei atualmente. Primeiro, como eles ficam muito ávidos por informação e como a gente percebe, né, que é super desafiador esse treinamento, especialmente aquele momento da retirada do EPI, né? Porque a colocação do EPI é padrão, né? A grande questão é a retirada do EPI. Né? A gente tem recomendado sempre que o indivíduo, ao retirar, ele tem alguém junto com ele para fazer um checklist junto, de tal maneira que minimize ao máximo o risco de contaminação. E eles vão percebendo, né, o quanto é desafiador esse momento da retirada e vão ficando mais seguros com o treinamento. Mas essa conversa que começa, então, com esse foco no treinamento do EPI, muitas vezes acaba evoluindo para essas questões emocionais e angústia. Eventualmente, muitas pessoas ficam emocionadas durante o treinamento, como o Thiago estava comentando. Todo esse clima, a gente acha que está um passo atrás ainda em relação a você, na medida que a gente ainda não tem uma quantidade grande de pacientes, mas essa expectativa toda pelo que possa ocorrer, né? Em muitos momentos as pessoas, até nesse treinamento, é um momento de desabafo e uma catarse quase que coletiva. E por outro lado, está sendo muito bonita a união das pessoas em prol desse resultado. Mas a gente tem um desafio pela frente e essa fase que nós estamos tem sido uma fase muito legal em termos de dar confiança para as pessoas
E, enfim, isso tem sido muito gratificante para nós aqui também, mostrando que a gente tem um sistema de saúde público, tem uma característica diferente, que aí eu acho que você poderia comentar alguma coisa nesse sentido. A gente aqui, você que viveu aqui tantos anos entre nós, né, o fato de ter um sistema público de saúde, aí ter um sistema de saúde que ele é menos centralizado, como é que você percebe esse funcionamento desses dois sistemas? Eu acho que o suporte que a gente tem aqui, o sistema de saúde daqui tem um suporte muito grande porque todo mundo tem um médico primário, né? Isso ajuda muito, muito. Porque o que está acontecendo? O seu José, que mora sei aonde aí, liga para o médico dele primeiro. Ele tem todo mundo tem acesso ao próprio médico para poder perguntar ao médico o que vai fazer. No Brasil, infelizmente, o que eu estou vendo, inclusive pessoas que me ligaram essa semana para dizer que estava com febre e agora o que é que eu faço? Então, assim, não ter um lugar para um ponto de referência, eu acho que é o que complica. Não sei se foi isso que você quis perguntar. Que era para saber como é que estava essa assistência dos pacientes que não sabem. Pelo que a gente viu, todo mundo tá tendo já um movimento bem grande para ter essa assistência psicológica, né? É isso aí, né? A assistência psicológica de todo mundo, você está falando da assistência... Você falou do sistema de saúde. No hospital, né? Mas muito provavelmente esse pessoal que também tem uma estrutura boa de assistência primária já deve estar tendo essa assistência também, né? Tá. A gente tem a clínica que é tipo um ambulatório daí, né? E hoje foi uma reunião sobre a clínica e que vai parar de ter atendimento das pessoas que não são urgentes, entendeu? Tipo, o atendimento que vai continuar é o atendimento por telefone e vídeo, só vai ter atendimento pessoal das pessoas que, primeiro, são urgentes, tem alguma urgência, ou para poder diagnosticar se tem coronavírus ou não, tá? Se precisa ir para o hospital ou não. Então, essas pessoas, ao mesmo tempo que estão recebendo a ligação e vídeo, estão tendo uma avaliação psicológica, até por não poder ter o acompanhamento médico que geralmente eles estão acostumados a ter. Então, pessoas que vinham à clínica a cada 2 meses e que agora não vão poder vir, essas pessoas vão ficar estressadas, vão ficar... E agora, o que é que eu vou fazer? Não vou ter meu remédio? Eles vão ter o remédio, porque as farmácias estão enviando para as casas os remédios. E, bom, é isso. Ô Arthur, como é que tu tem visto, cara, o sistema de dispensação de remédio é diferente, né? Mas aqui tá uma discussão grande, porque agora o CFM liberou, com assinatura digital, fazer receita para paciente que tem uso crônico de medicação. Nos Estados Unidos, como é que funciona isso aí, assim, de maneira sucinta? Quando você vai prescrever um remédio para um paciente, vamos dizer que eu vou prescrever um remédio para você que está seja lá onde for, eu mando para a farmácia diretamente. Então, eu escolho a farmácia para onde eu vou mandar e envio ou pelo sistema, eu posso mandar pelo sistema, simples, ou eu posso telefonar. E aí a medicação já está disponível para você em tipo 20 minutos, meia hora, você já pode passar na farmácia e comprar. Continua do mesmo jeito. Só a única coisa que aumentou mais que uma coisa que já tinha era que a farmácia também pode enviar para casa da pessoa. E aí agora está acontecendo mais isso, porque o pessoal está evitando ir para as farmácias. A gente está vendo um movimento aqui no Brasil que eu acho que muito em breve, com toda essa revolução que está tendo, eu acho que muito em breve vai ter várias dessas situações que vão começar a ocorrer. Liberação de remédio através de e-mail ou de receita que deixe pronto, através de busca ativa do prontuário. Eu sei que o pessoal do Anisul já está fazendo isso. Então, no prontuário do paciente, vendo as medicações controladas que ele usava, a Anvisa aqui está liberando mais tempo, né, das medicações com a receita, mas o problema é que a farmácia acaba retendo. Bom, só um adendo, Arthur, assim, ó, do que tu tem visto de paciente chegar, porque aqui surgiu uma conversa que eu acho que é só um viés epidemiológico, que surgiu uma dúvida, né, porque estava tendo muito paciente jovem com asma internando em estado mais grave. A minha visão, se o doutor Alberto, que eu sei que está assistindo também, quiser dar opinião, é só escrever doutor Alberto ali nos comentários, que aí a gente consegue escutar o senhor também, conversar com o senhor.
que aí a minha ideia é que no verão os pacientes com asma param de usar suas medicações, né? Acaba que está circulando um vírus novo e pode ser influenza, né? Até a prevalência tem sido bem grande disso. E eles estão entrando em crise também, né? Então, tu chegou a ver alguma discussão, passou por isso, porque a estação do ano é diferente, né? Então, você está falando de parar medicações para pessoas que têm asma e etc, né? Isso também? Não. Não. Eu estou dizendo que isso tem vindo uma prevalência muito grande de paciente asmático, jovem, tendo complicações aí. E que relaxaram o uso da medicação para asma porque era o verão e etc. E acaba que usam só a medicação da asma no período do inverno e relaxam durante o verão. E a gente está vivendo justamente uma infecção respiratória no verão, encontrando várias pessoas que pararam a utilização do fármaco nesse momento e o impacto que isso pode ter, né? Entendi. Não, a gente realmente não está vendo isso, não. Pessoas que estão parando medicação, não. Os casos aqui no Colorado está chegando a 800 casos agora, tá 700 e poucos casos no estado. E não tem muito relato de pessoas que estão parando medicamento. Inclusive, as pessoas que estão sendo recomendadas a continuar o medicamento, eles ligam, muitos. O bom é isso, é porque eles têm acesso para telefonar para os médicos deles e perguntar se é para continuar o medicamento. Porque você está falando de asma, mas e as pessoas que tomam imunossupressão por outros motivos, entendeu? Por artrite, etc. e tal. As pessoas têm que parar a medicação ou não, entendeu? Então, essas pessoas estão ligando para os médicos para não parar, para não ter complicações. E aí, lógico que asma é diferente porque você começa a ter sintoma respiratório. Existe e DPLC é outra coisa que é uma discussão muito grande, porque, na verdade, a pessoa que chega com sintoma respiratório chega com chiado também, e aí você tem que decifrar se é só a DPLC ou se realmente tem alguma infecção. Bom, e a gente pode falar de protocolo, é diferente, mas é outra coisa. Mas da pessoa pergunta, eu não estou vendo nada disso não, de asmático parando medicação. Eu vou aproveitar a deixa aqui da Ana, mas antes eu vou responder uma pergunta que teve ali, se o paciente com asma tem que parar o corticoide inalatório agora. Não, pelo contrário, tá? E agora, a gente pulando um pouquinho para o diagnóstico, Arthur, do que tu tem visto aí, como é que está sendo feitos os testes assim, do PCR? Aqui no Brasil, agora, o Ministério da Saúde está conseguindo, o Gustavo deve estar mais informado que eu, mas assim, vai ser testado todos os profissionais de saúde. Estava uma dificuldade nesse comecinho para conseguir os testes, agora está vindo cada vez mais, mas primeiro os profissionais de saúde, mas não a população geral, assim, que não está tendo kit. Como é que está sendo aí nos Estados Unidos? Essa foi a maior discussão. E essa é uma grande discussão que eu acho que deve existir aí também, porque o maior o maior problema que se houve desde o começo é porque não tinha teste para todo mundo. Se tivesse teste para todo mundo, seria feito o que foi feito na Coreia do Sul. Sai testando todo mundo, isola a galera e aí você diminui muito a epidemia. O problema é que não tinha teste. E quando tinha, o teste estava demorando uma semana para chegar nos primeiros dias. E o maior, eu acho que, além de buscar mais ventiladores, o segundo maior objetivo realmente era conseguir fazer esses testes. Então, todas as universidades, todos os laboratórios começaram a tentar produzir testes mais rápido e também com maior eficiência em relação a resultado. Hoje, a gente está conseguindo fazer 300 testes por dia e que tem um resultado de 2 em 3 dias. Então, os testes agora, a gente vai ver um número muito alto de casos positivos agora nos próximos dias, não só porque as pessoas estão ficando mais doentes, é porque a gente vai conseguir testar muito agora. Então, o próprio laboratório do hospital está produzindo o teste já, e a gente já está conseguindo produzir 200 testes hoje, amanhã começa a produzir 300. Então vai estar assim dessa forma, está melhorando muito a questão de teste aqui. O Arthur, e sobre a questão de afastamento do trabalho, tu já tem visto teus colegas, por exemplo, muitos se afastando por síndrome gripal ou algum outro sintoma respiratório, assim? Como é que tá? Teve na minha turma, né? Mas, sim, pessoas que tiveram sintomas respiratórios tiveram que ser testadas.
Então, e tem que esperar, então são isolados até que saia o resultado. Na minha turma, os que foram testados foram negativos, ainda bem, então eles já voltaram, inclusive, a trabalhar. Na universidade, que é outro programa de clínica médica que tem aqui na cidade, testaram 2 positivos. Infelizmente, um até de radiologia, que foi colocado para trabalhar vendo o paciente, coitado. Então, testou positivo, está bem ele, está tudo bem. Testou positivo hoje, inclusive, o resultado dele saiu hoje. Mas está tudo bem com ele não está... Eu vou falar. Nosso grande objetivo é aumentar a nossa capacidade de testagem, o acesso ao teste. Ele já tem um gargalo muito grande de testagem. A gente espera, nos próximos dias, conseguir testar mais pacientes e até mais profissionais de saúde. Você ter uma ideia, aqui os nossos testes no LACEN, a gente consegue ter resultado em até 72 horas. Está sendo ótimo para nós. Bom, agora, nos laboratórios privados, nós temos uma dificuldade muito grande. A maioria dos laboratórios privados não tem mais kits e estão aguardando a chegada. E o resultado tem levado, em média, 8 a 10 dias, porque o material é levado para um outro estado para ser feita a testagem, enquanto o LACEN consegue realizar aqui mesmo. Então, nós esperamos que nos próximos dias a gente tenha um acesso ainda maior. A gente tem aqui material para coleta no hospital. Os pacientes que são internados, a gente acaba testando, mas a gente não consegue testar os pacientes que vêm via triagem ou outros lugares, porque a gente não teria condição nesse momento. Mas certamente ampliar isso e testar os profissionais de saúde na medida que a gente possa retornar ao trabalho, né, mais brevemente, para a gente não perder tanta força de trabalho, é fundamental, né? Com certeza. O seu pensamento é exatamente o que aconteceu aqui. É exatamente o que aconteceu aqui. A gente só testava realmente os pacientes mais críticos primeiro, depois a gente conseguiu começar a testar os pacientes que já eram, todos que eram internados, com síndrome respiratória, e testavam. Porque, na verdade, é o seguinte, chega com síndrome respiratória, testa para os outros vírus primeiro, tem um painel de vírus respiratórios que a gente testa e chega rápido o resultado, em algumas horas. Então, isso aí dando negativo é que a gente testa para o coronavírus. A gente tem feito semelhante aqui, a gente faz um painel de sincicial respiratória, adenovírus, influenza A, influenza B, metapneumovírus, e vem corona, a gente faz também junto. Você faz junto na mesma hora? A gente antes fazia somente nos pacientes que eram negativos nesse screening, mas a gente agora está recebendo o resultado do corona antes dos outros. Então, imagina que eles estão fazendo quase que ao mesmo tempo e o resultado até saindo antes. Hoje mesmo eu recebi resultado, o corona antes dos outros resultados. A eficiência está grande. A gente estava evitando fazer tudo ao mesmo tempo para poder guardar um pouco dos kits de coronavírus, né? Então, se testava positivo para influenza, a gente já não fazia de coronavírus. Entendi. O Arthur, em relação à radiologia, aqui existe uma preocupação grande em não usar a radiologia como teste também para coronavírus, tá? Então, aqui a nossa ideia inicial é que o paciente que tenha sintomas compatíveis e radiologia compatível, né, aquele filtrado bilateral, difuso, mais predominante em base, esse paciente, num primeiro momento, não necessite fazer tomografia de tórax, tá? Que é menos um paciente para contaminar o ambiente e tal, toda a questão do transporte. Essa está sendo a mesma ideia aí, ou tu vê que, assim, que a exploração de teste diagnóstico é bem maior nos Estados Unidos do que aqui? Como é que tu está vendo isso aí? Praticamente não está tendo tomografia. Tomografia é feita realmente se a gente está pensando em alguma outra situação. Por exemplo, se tem um abscesso, se tem algo diferente que vai realmente ajudar no manejo ou no diagnóstico, aí realmente a gente faz tomografia. Mas praticamente não está tendo, principalmente pelo que você falou, diminuir a exposição. Existem 2 estudos já que foram feitos em relação à imagem, um na China e um na Itália. O da China, inclusive, tem mais de 200 pacientes. Não é um número gigante, mas é o número que a gente tem agora. E nada na imagem de tomografia ajuda no diagnóstico para coronavírus. Nada, zero. Então,
Se a gente está pensando só em coronavírus, não faz tomografia. É só se estiver pensando em outra coisa. Eita, agora falhou a palavra. O líquido na pleura. Influenza, qualquer vírus. O líquido na pleura. A nossa ideia aqui, Arthur, é o seguinte, conforme o Thiago já colocou, a gente tem que ter algum critério para usar o tomógrafo. Então, a nossa ideia é a gente fazer o screening radiológico, porque houve muita pressão de várias pessoas que leram não sei aonde, que local XYZ, a tomografia era rotineira. E nenhum lugar certamente é isso, né? Nem na realidade americana, né? Até estão colocando aqui derrame pleural, etc. Se você tem alguma dúvida derrame pleural, etc., beleza. Agora, se você, porventura, o raio-x já te satisfizer, isso é, você encontrar aquele raio-x, aquilo que você já imagina, ótimo, você não precisa ir adiante na tomografia, né? Você tem um padrão intersticial, que é aquilo que você já imagina, ótimo. Agora, se você tem um raio-x que te parece normal, mas o paciente está evoluindo de forma ruim, né? Então, tem um descompasso nessa história. Então, ou você tem uma imagem que está esquisita. Aí sim você parte para a tomografia. Eu acho que ficou bem sacramentado em relação a isso, né? Pacientes, o protocolo da UTI para tomografia é um protocolo que, lógico, foi mudado agora só por causa do coronavírus. Pacientes que não evoluem em 48 horas, então eles pensam em fazer tomografia. Pacientes que pioram, eles também, exatamente o que você está falando. Pacientes que pioram o quadro clínico também, eles pensam em tomografia. Não quer dizer que vai fazer tomografia, mas uma coisa que a gente faz muito aqui, que o treinamento é forte, é ultrassom. Então, o ultrassom ajuda muito a evitar tomografia. Então, a gente vai lá com ultrassom e a gente vê um abscesso, a gente vê que tem uma consolidação grande ali, que pode ser algo mais severo, derrame pleural. Então, e muitas vezes o próprio derrame pleural, e o Thiago está aí para falar, com a ultrassom, a sensibilidade, a especificidade do ultrassom chega a ser compatível com a tomografia. Para a quantidade de líquido, até melhor. Então, assim, estamos evitando tomografia, não está ajudando no manejo, a não ser que seja nesses casos que a gente comentou, que você falou, pessoas que estão piorando ou que não têm uma melhora em 48, 72 horas. O Arthur, um pouquinho agora sobre tratamento. Para a gente começar, vamos fazer assim, o tratamento não medicamentoso, né? E medicamentoso, tá? Uma coisa que tem dado polêmica, assim, as meninas da Físio vão dar risada lá na UTI, é que assim... E a Alice tá ali. A Alice tá ali, Não, e ela vai me xingar depois, ela até mandou meme já. E assim, está sendo muito discutido sobre a questão da ventilação não invasiva, o high flow, várias tentativas, né, métodos de oxigenoterapia para não aerossolizar. O que vocês têm discutido sobre isso? Eu sei que, claro, a gente não tem o helmet lá, aquele capacete todo, né? A gente tem aqui a orofacial e tal, e a gente também não tem à disposição muito aparelho de VNI. Mas ontem a Mariana na Itália falou, a gente usa de tudo, porque assim, faltou muito ventilador e a VNI foi até Venturi, né? E foi uma maneira, assim, de tentar tratar os pacientes, assim, que eles não estão naquela fase, se tiver sintoma, entuba logo, porque não tem ventilador para todo mundo, o passo foi um pouquinho diferente. O que tu vê em relação a isso aí, Arthur? Não está usando ventilação não invasiva aqui de jeito nenhum. E mesmo, lógico, eu não sei o que vai acontecer se não tiver ventilador nenhum. O que é que, entendeu? Tipo, como é que vai ser a conduta nesse caso. Mas agora a recomendação é não usar ventilação não invasiva, não usar nebulização de jeito nenhum. Qualquer coisa que possa realmente aumentar o aerossol não se faz, de jeito nenhum. A opinião é que se chegasse a um ponto de não ter ventilador, eles não vão usar, a gente não vai usar ventilação não invasiva pelo risco de contaminar mais pessoas. Então, infelizmente, aquela pessoa que se estiver tão mal assim, não tiver ventilador, eu acho que a pessoa tem muita opção, não. A Alice está bem feliz com essa resposta. Ela já fez a parte dela hoje aí. A gente estava discutindo isso hoje,
E é uma coisa interessante que eu estava assistindo o Jornal do Meio-Dia, né, da Globo, e eles falaram que, eles mostraram, né, várias indústrias no país já estão produzindo mini ventiladores, assim, para tentar tratar a crise. Então o pessoal da Físio pode ficar tranquilo que eu acho que antes da gente pensar em venir, vai ter tanto ventilador portátil aí que não vai precisar, se Deus quiser. Eu vou deixar essa parte medicamentosa bem para o Gustavo agora, tá? Arthur, eu queria Isso é saber em bom. relação aos trials e às medicações em investigação, como é que tem sido a postura de vocês em relação à utilização das novas possibilidades, né? Então, o que a gente tem em termos mais concretos, né? A gente tem hidroxicloroquina, a gente tem azitromicina, a gente tem lopinavir com ritonavir, a gente tem alguma coisa de interferon, a gente tem de drogas imunomoduladores, né? Antileucotriena, etc. Primeiro, antes exatamente do trial, vocês já vinham usando algum desses fármacos com termo de consentimento, algo que o valha, mesmo sem ser num ensaio clínico, ou só começaram a utilizar depois de um ensaio clínico estabelecido? Como é que tem sido a conduta de vocês? Isso é, quando os primeiros dados saíram de hidroxicloroquina, ácitro, caleta, né, que é o lopinavir e ritonavir, vocês começaram a usar já alguma coisa em termos de acordo com a família e com o paciente? Como é que foi o andamento disso? Começou antes de sair, quando saíram os primeiros dados, que foram dados bem pequenos, esse trial que teve com 22 pacientes com hidrocloroquina, aqui no primeiro paciente, no segundo paciente da UTI já foi usado hidrocloroquina. Lógico, existe um termo que eu acho que no Brasil também tem, que é uso por compaixão, que é o medicamento que mesmo sem comprovação, o paciente não tem outra opção e aquele medicamento pode ser que tenha algum benefício para o paciente, então é usado. E é o que a gente começou. também usa esse termo, Arthur, de uso de compaixão para obter medicamentos que ainda não tem registro no Brasil, que seria o caso do Remdesivir, né, que é um fármaco que vocês estão usando aí, que a gente não tem no Brasil e que eu tenho tentado, junto ao fabricante, a gente obter para uso em compaixão, enquanto nós não temos um ensaio clínico estabelecido que alguns pacientes possam ter acesso. Então, tem essa outra questão do compaixão, que a gente obter o fármaco do fabricante enquanto não tem, né? Para poder... Foi bom você falar isso, porque o que acontece? Primeiro, existem alguns estudos acontecendo agora que ainda está aberto para inscrição, né, de centros, inclusive com Remdesivir, que talvez vocês possam entrar no estudo, não sei. E aí a medicação é enviada pelo próprio estudo porque eles estão segurando a medicação somente para os estudos agora, só para as universidades, para os hospitais que estão fazendo. O que acontece é que ontem o próprio fabricante falou que vai bloquear a venda, porque está faltando a medicação agora. Enfim, voltando para o que você tinha falado, eu acho que existe uma possibilidade de vocês entrarem no estudo, se procurar. Eu vou mandar o link para você depois, para você entrar em contato com o pessoal. A gente começou o estudo aqui agora com Remdesivir e com o hidrocloroquina já está acontecendo há alguns dias, né? Como eu falei, desde o segundo paciente. A azitromicina não conseguiu, não existe nenhum dado realmente de que a azitromicina faz alguma coisa, não existe nenhum estudo sendo feito com a azitromicina, nada que comprove que a azitromicina faz alguma coisa, mas baseado em estudos de DPOC, que o Dr. Alberto conhece muito bem o pessoal do National Juice, foi eles que começaram esses estudos lá, e que diminui a inflamação e etc. Então, muita gente está fazendo. A gente não está fazendo azitromicina aqui por falta de dados, a gente não acha, a gente já não faz constantemente para todo mundo com DPLC. E é o pessoal do National Jewish. Eles não acham que tem benefício fazer azitromicina para todo mundo, a não ser as pessoas que têm DPLC. E então, o a gente não está fazendo para todo mundo. vocês não estão usando pelos resultados apontadores, é isso? Exato. Tem dois
Opa, Falhou um pouquinho. falhou, Arthur. Se você puder voltar um pouquinho, você ia falar sobre o Lopinavir. O doutor Alberto, isso aí. O doutor Alberto colocou aqui que para DPOC, sim, né, tem resultados bons. Pode ir participando também, doutor Alberto, é bem importante para nós. Você tem toda essa questão da azitromicina como uma droga que possa ter esse efeito imunomodulador, anti-inflamatório, mas realmente, como você colocou, Arthur, a gente não tem dado ainda suficientemente sólido, mas alguns grupos estão fazendo a utilização da azitromicina. Ontem, vocês devem ter observado que no protocolo italiano, eles usam até Caletra, né, que é o Lopinavir com ritonavir. Então, está naquela fase inicial em que as pessoas estão procurando se ancorar, ou oferecer para o paciente aquilo que seja melhor e aquilo que está mais disponível, né? Não sei se o Arthur está ouvindo a gente agora. Arthur? Sem som? Tá falhando um pouquinho, Arthur. Acho que ele está tentando mudar o lugar da casa ali, né? A gente está, então, assim, só em relação, enquanto o Arthur se ajeita ali, em relação a medicamento, né? A gente tem uma experiência muito grande com hidroxicloroquina no tratamento de malária, né? Todos nós infectologistas, essa é uma droga que nós estamos bastante familiarizados com ela. O pessoal também da clínica e da reumatologia também é familiarizado com a hidroxicloroquina no tratamento das doenças autoimunes. Então, a gente está falando de um fármaco novo e que a gente vai ter que avaliar em relação à sua segurança. É um fármaco que é comprovadamente seguro, que tem algum efeito adverso no primeiro momento, mas basicamente gastrointestinal. Algumas eventuais toxicidades podem ser um pouco mais severas, mas isso é um evento extremamente incomum. Então, assim, talvez o que a gente tenha que ver mais é realmente um dado mais sólido de eficácia. Por isso que, como foi aquele remédio, né, a medicação, que teve o primeiro dado de eficácia mais animador, e juntando-se ao fato de ser um fármaco que todo mundo já conhece, né, de outros momentos, por isso que foi aquele ímpeto inicial, opa, se é cloroquina, que todo mundo já tem uma certa intimidade e tem resultados positivos, por que não utilizar, né? Não sei se Arthur Tá escutando agora, Arthur? Tá escutando, Arthur? Tá fazendo um tour pela casa do Arthur. Tu escuta? Escuta a gente? Opa! Vamos ver se ele se relata. Me sugeriram de tirar o Arthur. Tá escutando, Arthur? Eu acho que... Eu tenho medo só de tirar o... Ah, tá. Fala para nós, para ver se a gente consegue escutar. Não. Eu só tenho medo de tirar o Arthur e colocar de novo. Não. E perder a... É tão difícil recolocar. Eu vou tentar, tá? Qualquer coisa eu chamo pela Otávia, tá bom? Só segura um pouquinho aí. Otávio tá ali, tá? Tem que adicionar. Boa. Vamos ver se a gente consegue conectar com o Otávio aqui. Bem melhor que o Arthur até. Queremos ver o Luca, então. Vai ser irmão dele. Luísa. Tá tentando conectar com a Otávia aqui, já chamou ela. Otávia, se tu estiver escutando aí, é só aceitar o convite que foi para ti, para poder conversar, tá? Tem mais alguma coisa, Gustavo, diferente? Enquanto não conecta, é legal a gente falar uma coisa. As meninas, a Monique e a Tainara, organizaram toda uma função para que esses vídeos fiquem gravados no YouTube da LEC. Então, a partir do momento que sai que acaba a live, as meninas já começam a fazer o upload do vídeo e ele vai ficar gravado. Daqui a pouco elas já devem colocar esse vídeo no ar junto com os outros e divulgar isso aí também. E elas pediram para divulgar também que hoje à noite, parece, em comemoração aos 1.500 seguidores aí
da LEC. Em média, a gente está tendo mais ou menos umas 800 a 900 visualizações. São todos funcionários de saúde, 99% estudantes de medicina e médicos. Tá? Então, primeira mão, agradecer a todo mundo. E as meninas querem sortear um livro e uma janta num restaurante bem caro aqui de Florianópolis também, que elas vão pagar, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo chamar eles de novo aqui. O Otávio... aqui. Eu vou te chamar de novo aqui, Arthur. Vamos ver se vai. Aí. Opa, agora ficou bom. Agora tá me vendo, né? Manda o Otávio aparecer aí, ué. Agora todo mundo vai ver, né? Já que ela veio ajudar. Oi! Olá, mamãe. Tem tapioca nessa casa aí, não? Tem tapioca nessa casa? Tapioca importada. Tapioca importada. O Arthur, você estava falando da questão dos fármacos, então. Então, antes mesmo, né, quando os primeiros dados foram sendo publicados, vocês já começaram a utilizar em pacientes. E agora vocês estão envolvidos em clinical trials. Como é que anda isso daí? Exato. Porque pelo uso por compaixão, a gente não ia conseguir o Remdesivir mais. E aí eles queriam usar já essa semana, esses dias queriam começar. E aí bom, a equipe conhece muita gente, então eles entraram em contato com esse estudo que estava acontecendo. E aí começou. O primeiro paciente recebeu, se eu não me engano, ontem ou foi hoje, a primeira dose, que é uma dose maior, é uma dose maior no primeiro dia e depois diminui nos próximos dias. Sim. E aí também existe um outro estudo que a gente também entrou, mas esse ninguém recebeu ainda, que é com inibidor de interleucina 6. Ok. Então essas são as medicações que agora a gente está usando. O hidroxicloroquina, o Remdesivir e o inibidor de interleucina 6, que ainda não foi usado, mas que a gente está planejando usar nos próximos dias. Ótimo. Eu queria fazer mais uma pergunta, Arthur, sobre o que os teus professores e os infectologistas aí que te supervisionam e que você tem contato diário, o que eles estão enxergando em termos de perspectivas para o futuro, tanto do ponto de vista epidemiológico quanto do ponto de vista de tratamento e, obviamente, de vacina, que a gente sabe que vai ser uma perspectiva mais longa, mas o que eles enxergam no cenário, no horizonte de curto e médio prazo? Então, a diminuição de casos depende disso, né? Não depende somente de tratamento. Tratamento é realmente para quem já está infectado e a vacina, eu vou falar da vacina primeiro. Não existem alguns estudos que começaram aqui nos Estados Unidos, tem 6 vacinas diferentes que já foram testadas, estão nas pessoas, foram injetadas já. Uma, inclusive, é inalatória, na verdade. E a gente está esperando o resultado disso aí, não se tem resultado disso aí ainda. Então, há uma expectativa de que uma dessas vacinas funcione. Se uma dessas vacinas funcionarem, mesmo assim, por logística, vocês também sabem disso, que as vacinas não vão conseguir ser entregues, não vão conseguir ser aplicadas nas pessoas no país inteiro no próximo mês ou 2, vai demorar. Então, não dá para esperar pela vacina para poder controlar toda essa pandemia de agora. Mas é uma expectativa boa. O pessoal está otimista de que uma dessas vacinas consiga controlar um pouco os casos para epidemias futuras. Até porque existe um pensamento de que no próximo inverno aconteça novamente e que isso se torne uma epidemia de estação. Então, as vacinas vão servir mais para isso. A gente tem um produto, desculpe, Arthur, a gente tem um produto vacinal para coronavírus, vai ser muito importante, porque nós não sabemos quando vai acontecer uma recrudescência disso.
E se não for por essa mesma cepa, for por outra, que a gente possa fazer adaptações relativamente pequenas a partir dessa vacina inicial e que a gente possa disponibilizar com muito mais rapidez, né? Eu acho que essa é que é o grande benefício, né? Porque possivelmente ela não vai impactar nessa pandemia agora, a gente não vai ter tempo suficiente para isso. Mas que a gente tem esse recurso para as próximas temporadas, né? Outra discussão que não está claro ainda também é que quem teve coronavírus fica imune ou não fica imune. Ninguém sabe. Até uma discussão. Amanhã vai ter uma aula de um dos infectologistas daqui. Um dos tópicos vai ser isso. A gente discutir se essas pessoas estão imunes ou não. O único estudo que foi feito em relação a isso foi com animais, né? Foram com cachorros, foi na China, foi promissor, porque os cachorros adquiriram imunidade, eles não desenvolveram, eles tiveram febre. Eu vou explicar melhor esse estudo. Eles fizeram um estudo com vários cachorros, diminuíram, tiveram que fazer eutanásia de vários, porque já era o plano do estudo, e ficaram 3 cachorros somente. E aí, depois de 28 dias, eles reinfectaram os cachorros e nenhum realmente desenvolveu doença grave. 2 desenvolveram febre baixa, mas que se resolveu com 2 ou 3 dias. Então, a expectativa é que realmente os seres humanos também tenham uma imunidade depois de ter contraído a doença. Arthur, só então a última pergunta que o Dr. Alberto colocou ali, como é que está o isolamento social em Denver e na cidade que vocês estão agora, para a gente terminar? Aqui em Denver, desde hoje, todos estão voluntariamente requisitados a ficar em casa. Então, a partir de agora, 5 horas da tarde, de hoje, 5 horas da tarde daqui, a recomendação é que ninguém saia de casa para nada, a não ser que seja para coisas essenciais, né? Comprar comida e ir para o hospital. Se isso não funcionar, nos próximos 2 ou 3 dias, vai ser forçado, as pessoas vão ser forçadas a ficar em casa. Quem estiver na rua, a polícia aborda e realmente procura saber por que a pessoa está na rua. Olha só. Arthur, e quer deixar um recado para o pessoal aí, para os teus amigos, para a gente? Muito obrigado de antemão, né, por se disponibilizar para a gente aí, tu e a Otávia. Muito provavelmente a gente vai acabar conversando mais vezes aí, se conseguir, né? Agora vai começar um período difícil, mas deixa uma mensagem para todo mundo que está te vendo aí, que foi uma comoção geral aqui no hospital ver vocês aí. Rapaz, muita saudade, né, de todo mundo. A Otávia tá nervosa lá em cima, ela subiu agora, mas tá nervosa querendo ver todo mundo. Pena que não dá para ver todo mundo no vídeo aí. Saudade grande, com certeza, muitos amigos. Tem até um povo de Maceió que eu vi aqui já falando. Tem família no meio. Então, assim, saudade de todo mundo. Aqui tá, eu vou ser sincero, que tá tudo muito bem controlado por aqui. Eu vi a mensagem que a Mariana falou ontem, eu acho que a minha mensagem é bem parecida. Tenha calma, mas eu acho que tem que se preparar, levar a sério, de verdade, isso. Eu mandei para o Tiago um depoimento ontem de uma amiga minha de infância que está na Itália, que está isolada, que é sério. Então, assim, a mensagem que eu quero dar é a mesma que eu comecei. Saibam sua função. Se você não era da área de saúde, saiba a sua função como cidadão. Se a sua função é ficar em casa para você não se contaminar e passar para outras pessoas, faça isso. É difícil ficar longe da família por 1 mês, por 2 meses? Mas essa, por enquanto, é a única maneira que a gente tem de combater esse vírus. É o isolamento. É difícil, mas isso aqui, ó, tem vídeo para a gente se falar e tudo. Sabendo sua função, você vai melhorar essa situação e você vai ficar mais calmo. Porque como profissional de saúde, sabendo, o médico que sabe sua função, que sabe usar o equipamento, como o Dr. Gustavo estava falando, vai ficar mais tranquilo para trabalhar e fazer um trabalho normal, como a gente faz com as pessoas que têm tuberculose, as pessoas que têm influenza e etc. Esse é só mais um vírus. É um vírus mais letal que a influenza, mas é menos letal que os coronavírus do passado,
de 2009, etc. A gente tem como lidar com isso, mas cada um tem que fazer a sua parte. Gustavo, quer deixar uma mensagem? Eu queria deixar um abraço, agradecer demais o Arthur, saudade de você, saudade da Otávia. Me lembro logo no início da residência, a gente foi fazer uma aula e tinha uma tapioca me esperando, foi uma delícia. Muito obrigado. E, enfim, que a gente possa se encontrar em breve. E foi super bom a gente poder trocar essas ideias e mostrar realidades diferentes, né, para esse cenário que se aproxima para nós, que se apresenta, que seja menos intenso do que a gente imagina, que a gente consiga dar conta de controlar. E aí, no caso, informação é fundamental, conhecimento é fundamental, e vocês foram muito úteis para nós. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tiago, você faz um trabalho fantástico. Isso que você está fazendo é uma coisa que muda tudo, muda a educação do país, sem brincadeira. Muda a educação de Santa Catarina todinha aí. O pessoal está aprendendo emergência e pneumologia com você aí. Parabéns. Continue fazendo isso. A gente faz essas reuniões com o pessoal da China, da Itália, dos outros países, quase todos os dias. Continue se comunicando com todo mundo. Quem está com uma infecção mais avançada, como é que está lá? Isso está nos ajudando muito. Está na hora de todo mundo se unir com as informações que tem e combater isso aí. Isso aí, Arthur. Obrigado. Um abração para vocês. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou. Hoje foi o recorde de visualizações aí. Amanhã a gente tem mais. A gente vai botar um calendário. Tem bastante coisa legal aí. Beijão para todo mundo aí.